Estamos de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo aqui também no Face, no YouTube, no Instagram. Você que nos acompanha aí também pelo, claro, né, pelo aplicativo ou pela Alexa. Alexa, é só dar o comando, Alexa, ouvir Folha FM. Também mais tarde tem aí reprise na Plena TV. São 8 horas e 15 minutos em Campos. Só queria dar uma olhadinha aqui no tempo, acabei não vendo aqui, ó, como é que está o tempo hoje em Campos. A previsão é de calor para hoje, muito calor, mas o tempo agora é nublado. A probabilidade de chuva hoje em Campos é de 70%, a partir das 18 horas, chuva de verão, mas tem probabilidade grande de chover no fim da tarde de hoje. Agora aqui no centro da cidade, faz 29 graus, previsão de 34 graus de máxima para hoje. 8 horas e 16 minutos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, e também com apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. Estamos de volta, conversando aqui com essa figura sensacional, o Dr. Guilherme Alcântara, mestre em endocrinologia pela UFRJ e professor de clínica médica da Faculdade de Medicina de Campos e, como ele disse, fez questão de frisar aqui, ex-aluno também da Faculdade de Medicina de Campos. Nós vamos falar sobre isso. Doutor Guilherme está conversando com a gente aqui hoje, falamos muito sobre as canetinhas emagrecedoras milagrosas. Faltou uma pergunta que eu queria fazer sobre as canetas, tanta coisa pra gente falar, aproveitar, né, essa oportunidade, que não é todo dia que tem essa figura aqui, não. Cara, porque assim, a gente que... eu, por exemplo, eu perdi 40 quilos, mas perdi na força do... Primeiro Deus, né, mas na força do ódio. Não, cara, sim, sensacional. Hoje eu sou apaixonado em corrida, sempre adorei futebol, esporte, moleque de rua. Eu era daquela turma que a mãe botava pra dentro e não deixava sair, que se saísse de novo só voltava de noite. Tinha aquelas coisas, né? Então, mas aí, depois de velho, desaprendi. Cara, eu ganhei esse peso e para perder deu trabalho. Deu muito trabalho. Hoje eu fico doido para tirar esse pneuzinho aqui, depois você passa as canetas para mim. Tô brincando. Não, tô brincando não, pode ser também. Não. Porque assim, eu tô com 55 anos, para você perder essa pochete, esse finalzinho aqui, na raça é como, doutor? É difícil, né? É difícil, o bicho não sai não, rapaz. A gente seca e ela fica, né? Rapaz, você vai, fica com a cara igual que você tá passando fome, e o pneuzinho tá ali, firme e forte. Olha umas canetinhas aí nele. Mas assim, cara, porque o que acontece? Uma das coisas que eu fiz também, procurei endocrinologista, fiz acupuntura, tem aquele negocinho na orelha, né, para tirar a fome, eu tomei remédio, porque tem os medicamentos ainda, sim, que são comercializados. Várias opções, né, você não vai direto Enfim, só que uma coisa é o efeito sanfona. Ou seja, eu descobri com o tempo que o remédio ajuda, mas foi o que você falou lá no começo. É fundamental a reeducação, que aí não é dieta. Dieta, para mim, é quando você está lá naquele período hospitalar, convalescendo, você toma aquela sopinha. Aquilo para mim é dieta. Quem quer emagrecer é reeducação. E exercício, que é uma parte também importante do processo. Porque também o que está acontecendo? Tem muita gente comentando, eu vi fulano, você viu, emagreceu. Mas você viu, já ganhou uns pezinhos de novo. A caneta emagrecedora, por exemplo, que a gente está tratando assim, tem os nomes técnicos, aquela coisa toda clínica, mas a gente está falando de caneta emagrecedora, porque aí todo mundo entende. Se você parar, volta tudo, como é que é esse processo do pós-emagrecimento, doutor? Existe uma condição que a gente chama de memória metabólica, né? O nosso corpo, ele produz uma série de substâncias que fazem uma sinalização como se fosse um registro daquele nosso peso. Então, vamos dar um exemplo em números, né? Eu tinha 100 quilos, eu emagreci e cheguei a 85.
o nosso organismo ele trabalha para que a gente volte aos 100, né? Então é sempre muito difícil, né? E essa memória metabólica ela começa a se esvair quando a gente consegue manter esse peso por 1 ano e meio, 2 anos. Então a gente precisa entender que tratamento da obesidade é um tratamento crônico. E aí é um outro problema que a gente vê, que muitas vezes a pessoa quer usar um produto, um medicamento e quer usar 3 meses. Por exemplo, a própria canetinha, como é um produto caro, né? O indivíduo vai, compra 2 canetinhas, enquanto está emagrecendo, está feliz da vida, e depois chega num momento onde a perda de peso já não é mais tão robusta assim, e aí o indivíduo começa a questionar a questão do custo. E ele quer parar a todo custo o medicamento, né? E achando que já chegou no peso que ele deveria chegar, e aí ele quer suspender o medicamento precocemente. Então, o tratamento de obesidade ele tem que ser encarado como um tratamento crônico, assim como eu trato diabetes, assim como eu trato hipertensão, como eu trato dislipidemia. Não é um tratamento que tem um prazo de retirada, né? Então, muitas vezes eu mantenho algum medicamento, mesmo sem o objetivo de perder peso adicionalmente, mas simplesmente de registrar para o meu organismo que aquele é o peso que eu quero ter, né? Então, é um primeiro ponto. E segundo, a gente não colocar o medicamento na frente da mudança do estilo de vida. Como você comentou, não é uma dieta, é uma reeducação alimentar, porque dieta tem prazo para terminar. E comer saudavelmente é algo que eu vou carregar para a vida inteira. Então tem que ter essa questão de exercitar de forma rotineira, comer de forma adequada e entender que a medicação é algo sobressalente, que pode sim ser utilizado em determinadas situações, mas que jamais vai ser prioritária ou mais importante do que o estilo de vida que o indivíduo vai carregar para a vida inteira, né? A tensão é grande, então você tem que ter cuidado aí por conta justamente, conforme fala o doutor aí, é para a vida inteira, então cuidado. Senão vem o tal do efeito sanfona, né? Que vem o efeito sanfona. E quanto mais eficaz é um medicamento ou um produto na redução de peso, mais vai ser perceptível o tal do efeito sanfona, né? Então, se eu fiz algo e perdi 3 quilos, existe uma tendência a eu reganhar esses 3 quilos. Agora, se a perda de peso for de 20 quilos, a tendência de reganho, sendo de 20 quilos, chama mais atenção. Por isso que agora tem o grupo do contra, né, que fala mal das canetinhas, dizendo não ganha tudo de novo. Qualquer produto, qualquer medicamento, qualquer situação que você faça, perder peso, existe uma tendência fisiológica do seu organismo de reganhar. Então, a atenção no pós é mais importante do que durante o processo, porque é ali que a gente vai tentar manter aquilo que a gente perdeu. Nunca tinha ouvido falar dessa memória metabólica. Sim. Ou seja, a minha memória metabólica é memória de elefante. Que a bicha não esquece que eu tinha 100 quilos. Não esquece. Por isso que é difícil realmente, né? Eu falo que perder peso não é tão difícil. Agora, manter o peso perdido, aí sim é muito complicado, porque o seu organismo luta contra você. Por exemplo, eu gosto de falar isso com os pacientes, né? Os estudos clínicos eles mostram que para cada quilo perdido de peso, existe um aumento na percepção de fome em torno de 100 calorias do nosso organismo. Então a gente já tem que lutar diariamente com nós mesmos, né? Contra nós mesmos, porque existe um aumento da sensação de fome. E aí é o comer involuntário. A gente até fala assim, poxa, eu não sei porque que eu estou engordando, porque eu não estou comendo mais. Mas é aquele pedacinho de bife que terminou o almoço e você coloca e come 3 pedacinhos, é uma colherinha de farofa que você coloca mais, é um biscoitinho que você, no trajeto para casa, você come e não comeria. Então é um comer involuntário, a gente não enxerga, mas acaba comendo um pouquinho a mais. E é esse pouquinho que no longo prazo pode resultar no reganho do peso. E aí você não percebe, né? Porque ele não vem todo de uma vez, né? Não vem de uma vez. E é aí imperceptível, né? Então, quando a gente acorda, a gente ganhou o peso, né? Então, aí vem o papel de buscar comer saudavelmente, de ter um acompanhamento no longo prazo, com nutricionista, com educador físico, se necessário com endócrino,
porque a obesidade é uma luta, não é um momento, né? Eu não trato por 3 meses, eu trato ao longo dos anos, né, da vida. Boa. Marcelo está até me mostrando aqui uma pergunta interessante, entre bariátrica e caneta. Porque aí você pode colocar dieta, bariátrica, sibutramina, sei lá, outros. O que é o tratamento ideal vai depender de cada um, né? É individualizado, né? O que a gente tem que enxergar é que a caneta não vai assumir o papel da bariátrica, ou seja, a bariátrica vai continuar existindo, né? E é uma terapia super adequada quando bem indicada, né? Qualquer medicamento ou qualquer procedimento, ele tem que ser considerado no indivíduo. E a bariátrica também deve ser considerada, né? Agora, os medicamentos hoje ficando mais potentes, as indicações de bariátrica estão sendo revistas, porque alguns pacientes conseguem perder peso e sair da elegibilidade da bariátrica que antes não conseguiam, né? Então, analisar e dizer para você é melhor a bariátrica, ou para você é melhor a canetinha, ou para você é melhor a sibutramina, como você citou aí, isso é individual, né? Aí vai depender de qual é o histórico da pessoa, quais são as comorbidades que o indivíduo tem, quais foram as tentativas prévias que esse indivíduo tem, aquilo que metabolicamente se evidencia no exame físico. Então, existe uma série de nuances para a gente definir qual é a principal modalidade que o indivíduo deve seguir. Mas tanto a canetinha quanto a bariátrica são condições super adequadas quando bem indicadas, com excelentes resultados quando bem indicados. Bom, agora só para a gente fechar essa questão de dieta, e aí vem os influencers que a gente já falou. Cara, assim, sempre tem uma pegadinha. O golpe tá aí, não tem aquela cai quem quer, mas tem muita coisa hoje e está só piorando no sentido de evoluir a forma de enganar a gente, que eu estava conversando com o Padre Márcio, e falou: Cláudio, os bandidos me ligando falando que sequestraram minha filha. Eu falei: padre, como é que é isso? Eu fico brincando com eles. Pode matar minha filha, pode levar minha filha. Eu não gosto dessa menina, essa menina é uma mala. Porque assim, ligando para um padre, se você não prestou atenção aí, quem está ouvindo, o padre tem o celibato, não pode ser casado, pode naturalmente ter filho. Então assim, mas tem golpes muito perfeitos, que fica bem complicado realmente para a pessoa entender, e se tiver desligado, cai. Agora, tem golpe que assim, eu fico vendo lá no TikTok, venderam uma bicicleta ergométrica aí por R$ 39,90. Uma bicicleta ergométrica custa 400, 500 reais, é mais barato 200, 300, não vai ter 39, só cai quem quer. E aí, tênis de... Você corre, não corre? Você é corredor? Dá umas pernadas. Eu dou umas pernadas, eu corro, gosto de correr. Não, esse cara humilde assim, chega perto, filho, para correr com eles é uma tristeza. Eu vou, devagar, mas eu chego. Aí, mas cara, aí você vai comprar um tênis bom de corrida, lá, uns 600, 800, depende. Isso, 1.000, depende do que você quer. E aí vem o quê? Um tênis por R$ 79,90? Poxa, só cai quem quer. O que eu quero trazer com isso? Que no golpe das dietas malucas, vem sempre assim, mande um direct com a palavra quero emagrecer, com a frase quero emagrecer que eu te dou todo o segredo. Não dá. Ela vende o segredo, que é uma forma mirabolante. Quer ver uma que eu vejo muito aí, tal de jejum. Chá 500 ervas, que aliás teve gente morrendo com isso aí, outro dia com chá de 50 ervas. No fígado, né? No rim. No rim, fígado. Enfim, essas dietas malucas e esses influencers, o que dá para dizer para essa população, que é aquilo que você falou, as pessoas não querem ouvir, Cláudio, elas não vão ouvir, elas vão simpatizar com aquilo que elas querem ouvir, fica mais fácil, né? Como é que quebra essa bolha? É muito difícil, né? Porque
Eles têm todo um poder de persuasão, né? Eles fazem um Instagram bonito, eles colocam um chamariz bonito, eles colocam resultados e prometem resultados mirabolantes, né? E como o indivíduo que procura aquilo ali quer acreditar numa facilidade, né? Acaba que é facilmente envolvido por algum discurso desse. O que a gente busca falar com quem a gente atende, com quem a gente conversa, é que tome muito cuidado com esse tipo de informação. Não existe nenhum alimento super milagroso que vai resolver. Então, descoberto um chá que emagrece tantos quilos. Eu gostaria que fosse verdade, mas a gente sabe que não é. Então, para desconfiar, antes de comprar, ouvir uma opinião idônea de algum especialista, conversar, fazer uma pesquisa em paralelo, tomar cuidado com esses sites patrocinados, com um clique aqui, com compre um kit e vai dar tudo certo, né? Então, hoje a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Também tem uma pesquisa que você pode colocar em site, né? Como você colocar em site de procura, né? Como reconhecer um profissional charlatão, né? 10 dicas de como conhecer um profissional charlatão. Às vezes eu mostro isso para os pacientes, né? Falo, vamos procurar aqui. Da forma como eles se apresentam, das propagandas como eles fazem, né? Das promessas que eles fazem. Então, a gente observa que é quase sempre o mesmo modus operandi, né? Então, eu falo com um paciente, quer saber se está certo ou não? Procura nisso daqui, vê nessas 10 dicas aqui de como reconhecer um profissional charlatão, vê se ele não tem pelo menos 5, 6 ali. E pelo modus operandi ser muito parecido sempre, quase sempre esses indivíduos caem mais ou menos nessa forma de agir, né? Então, é alguma forma que eu tento fazer com que a pessoa com que eu atendo se proteja de uma falsa promessa, né? Muito boa essa. Eu tô até anotei que é com a mão esquerda minha, é meio fraca, sabe? Depois você coloca num site de busca, coloca isso profissional charlatão. O médico ele não deve vender produto, né? O médico ele não deve fazer promessas mirabolantes. A gente tem que ser honesto, né? Quando você me procura, eu tenho que te dar algo realista, né? Então, é difícil de eu te prometer algo que o vizinho também não prometa pelo menos um resultado parecido, né? Eu não sou tão melhor assim que o vizinho. Então, quando há uma promessa de um resultado muito fora da curva ou de um custo muito diferente daquilo que é praticado, usualmente a gente tem que abrir os olhos porque pode estar lidando com algum profissional, vamos dizer assim, esperto, né? Sim, tá aqui, 12 dicas. Tá vendo? Vai aumentando, já tá com 12, né? Falta de rigor científico, glamorização. Isso, fala muito bonito, fala muito nome diferente, excesso, né? de exame e tratamento. Isso, exatamente. E por aí vai. Meu pai do céu. O que tem promessas, guru, é aquela história. E eu tô só encurtando aqui que tem uma série de outros. Pois é, quando vem muito isso, né? Muito exame, muita coisa, muito glamour, fala de acordo com um pesquisador tal, aí fala um nome totalmente diferente, né? A gente já percebe que é um discurso fora da realidade. A pessoa tentando convencer o outro, tentando passar uma imagem de conhecimento que muitas vezes não tem. Intangibilidade é um negócio interessante, que o cara fica sendo processado e fala que está perseguido. Está sendo perseguido. Eita, só conheço um monte de político assim, então. Eu brinco que falo assim, né? O errado é Jesus Cristo, né? Para essa pessoa. Aquele barbudinho, né, que andou aqui na terra. Ele que está errado. Ele que tá. O resto está certo, né? Meu pai, tinha uma outra pergunta, eu não anotei aqui, mas eu vou lembrar. Sobre essa questão. A Luz Signo está dizendo aqui, acredito que para solucionar o pneuzinho só uma cirurgia plástica. É difícil mesmo, né? Essa gordurinha, né? Ela é mais difícil de sair mesmo, porque é um tecido pouco vascularizado, né? Então, realmente, uma vez que a gente adquire essa gordurinha ali, muitas vezes acaba que o procedimento estético complementar
se faz necessário quando há um incômodo muito grande, né? Agora, também não preciso deixar de ter esse pneuzinho para ser saudável, né? Também, né? Tenho que entender isso também. É algo que gera um desconforto muito grande. Aí, algumas vezes, até o procedimento estético complementa. Agora, se não gera desconforto estético tão grande assim, tá saudável? Segue, vai ser feliz dessa forma mesmo com essa gordurinha aí. Não, o negócio é o espelho. É melhor tirar 9,5 saudável do que buscar um 10 e perder a saúde. Né? Perfeito. Fechou? Pode fechar o programa com essa, mas tem mais aqui para te fazer rapidinho. Não, você falou que médico não deve vender nada. Mas aí uma pergunta minha, porque eu tenho vários amigos promotores de venda de laboratório. Eu queria entender, então, se o médico não vende nada, como que ele trabalha com essa influência desses laboratórios? É importante que esses laboratórios tragam a apresentação para ele entender, porque assim, você tem, cara, medicamentos que avançam significativamente. Você tem um medicamento, sei lá, para dor muscular. Só que você já tem um medicamento para dor muscular específica ou para um tratamento mais agudo. Então, assim, é importante você ter porque ali não se trata de uma venda ou para o médico só passar cibalena, não passar o outro. Como é que é isso? O médico ele prescreve, independentemente, ele não deve visar lucro com aquele produto, né? Então, eu posso te prescrever um medicamento, por exemplo, a gente está falando das canetinhas, eu posso prescrever a canetinha, mas eu não posso receber um percentual derivado daquilo, né? Então, eu não posso... Quando eu falo assim, toma esse produto que eu tenho aqui na clínica e eu vou vender para você, isso está criando um viés, né? Por quê? Eu posso simplesmente estar indicando aquele produto porque eu sei que eu vou ganhar em cima dele. E se eu indicar um outro produto, eu não vou ganhar. Então, aquilo ali eu já estou tendo um viés de prescrição, porque aí eu estou me voltando para me sentir na necessidade de vender aquele produto, porque eu sei que eu vou ter um ganho secundário. Então, eu posso ganhar em cima da consulta, por exemplo. Você me procurou, eu cobro uma consulta, mas eu não posso ganhar em cima do produto que eu te vendi. É diferente, por exemplo, de você... eu vou ao cirurgião e o cirurgião vai fazer uma cirurgia tal e ele me cobrou por isso. Aí ele não está vendendo o produto, ele está indicando aquilo que é mais indicado para você, e aí ele está ganhando em cima daquilo, mas não está forçando a barra para aquele procedimento, né? Então, a canetinha eu indico para comprar na farmácia, mas eu não devo ter na minha clínica para vender, senão isso é um viés. Né? Explicadíssimo. Não, boa. Doutor Guilherme, Lu Signo coloca aqui, ó. Doutor Guilherme, de acordo com as colocações do senhor, a eliminação e controle de peso requer um acompanhamento multidisciplinar que deveria envolver endocrinologista, nutricionista, educador físico, assistente social, psicólogo e psicologia, né? Psicológico. Pois, pelo que venho entendendo, a obesidade, mediante a sua complexidade, exige um acompanhamento multidisciplinar. Precisa disso tudo? Não é um pacote para todo mundo, né? Tem paciente que vai precisar só do nutricionista, tem paciente que só vai precisar do educador físico. Mas todos esses especialistas que foram citados devem ser considerados, sim, no tratamento global da obesidade, né? Então tem aquele paciente que precisa do psicólogo, tem aquele que não. Tem aquele que precisa do endócrino, tem aquele que não. Nutricionista, nutrólogo, mas são profissionais que, direto ou indiretamente, podem e devem estar envolvidos no tratamento da obesidade. Perfeito. É porque essa história de peso, acima do peso, de estética, de saúde, ela não é o que você falou, é crônico. É crônico e é individual. Então, não há uma venda casada, um pacote que vai se aplicar a todo mundo, né? Então... Agora, não precisa ser uma guerra também, né? Não. Pode ser tipo assim, minha mãe que fala, meu filho, você não está comendo arroz e feijão? Eu falei, não, mãe, estou fazendo a dieta do carboidrato. Já fiz também, low carb. É interessante, cada um tem seus propósitos lá, mas
Ela falou, meu filho, come arrozinho com feijão, isso é comida do começo do mundo. Eu falei, mãe, começo do mundo não tinha nem feijão, mano, tinha o povo lá do... Enfim, mas assim, o que ela quis dizer é que ali tem os ingredientes o suficiente para eu manter a minha forma sem que eu engorde e sem que eu perca a saúde. Eu entendo o que ela fala, claro. O problema é que você não consegue só comer um arrozinho com feijão, você quer comer umas 3 conchas de feijão, aquela coisa, né? O problema não é o arroz, o problema é a quantidade. Exatamente. Não existe um alimento... O problema não é a pizza, o problema é que você... Não existe um alimento que vai ser super saudável ou extremamente maléfico. É aquilo que a gente faz ao longo do dia, né? Num global, né? E na repetição dos dias, né? Então... Eu não posso nem endeusar e nem endemoniar qualquer tipo de alimento, né? Ó, se deixar, a gente fica aqui conversando amanhã todo sobre esses métodos e essas necessidades aí de tratamento endocrinológico. Mas eu queria virar, e acho que nem precisa fazer intervalo, vamos direto para a gente já caminhar para o fechamento. Você atende hoje aonde? No Ferreira? Hoje é plantão lá? Hoje segunda-feira? Ferreira Machado. Ferreira. Lá não é plantão, não. Lá eu sou médico visitador. Então, daqui a pouco eu tô lá na enfermaria passando visita nos pacientes. É aquela história, né? O que o cara pode, o que não pode. Aí mais tarde eu tô no consultório. Campos tem alguma particularidade assim com relação à obesidade que você consegue observar, sem dados técnicos, só na sua percepção de profissional? Tipo assim, Campos tem mais homens do que mulheres, tem mais mulheres do que homens acima do peso, tem muita criança, tem alguma coisa que te chama atenção? A procura de mulheres é maior do que de homens, até porque a mulher ela foca um pouco mais na questão estética, né? Então, quando a gente fala de obesidade estética, tratamento de obesidade estética, a população feminina é maior do que a masculina. Mas a obesidade ela é maior nos homens do que na mulher, até porque a mulher procura se tratar, quer emagrecer e algumas vezes ela consegue, enquanto o homem, ele, em geral, ele deixa aquilo, vamos dizer assim, andar mais, né? Então, a gente observa que a obesidade, doença, é mais comum nos homens do que nas mulheres. E a questão de procura, principalmente também de ordem estética, é mais comum nas mulheres do que nos homens. Mas isso acho que é global, é geral. É geral. Bom, o doutor Guilherme Alcântara, me diga uma coisa. Recentemente, agora foi 9 de janeiro, foi divulgado, mês passado, né? Sim. A nota da FMC, faculdade que o senhor é professor, do ENAMED, que é o Exame Nacional de Médicos, sobre, né, o andamento dos cursos de medicina no Brasil. E das 451 instituições que passaram por esse exame, né, boa parte delas, eu agora estou sem esses dados aqui, mas tiveram aí notas abaixo talvez da expectativa, ou do ideal, ou do esperado, enfim. E a Faculdade de Medicina de Campos teve uma nota 3, depois foi revisto, caiu para nota 2, o que levantou uma série de debates, e por isso eu repito, nós, com o Aloysio Abreu Barbosa nessa bancada, nós convidamos os médicos diretores, ex-diretor, doutor Nélio Artiles, e o atual diretor da Faculdade de Medicina, que é o Edilberto Pellegrini, para uma entrevista aqui, assim, de 2 horas. E eu achei interessante, até comentei na hora que, assim, o que a população acadêmica, a população de Campos, porque a Faculdade de Medicina de Campos, ela é tão tradicional que ela é, assim, um pertencimento nosso. Você chega lá fora, lá no Rio, em São Paulo, fala, eu sou de Campos. Pô, cara, lá tem uma faculdade de medicina extraordinária. Fulano estudou na Faculdade de Medicina de Campos. Então, assim, isso é pertencimento, isso é nosso. É um patrimônio nosso. Nunca fiz medicina, mas, enfim. E aí, trouxe essa questão, já coloca em dúvida
Como é que é esse critério de pontuação? De 3, depois caiu para 2, como é que é isso? E uma das coisas que foi muito dita aqui, pelos dois médicos que eu citei, é de que um médico é diferente, um profissional é diferente. Você não pode avaliar um médico por uma questão de marque a resposta certa ou errada. É todo um contexto pessoal, social, emocional. Como é que o médico conversa com o paciente para entender? E aí me fez lembrar, eles ficaram rindo depois, que na minha época de criança em Italva, lá tinha seu Itelvino, Itelvino farmacêutico. Fui salvo muitas vezes por seu Itelvino. Muitas vezes também era só verme, né? Então, aqui em Campos, foi lembrado depois, não sei se foi a Luiz, ok? Seu Virgílio, drogaria do Virgílio, lembra? Drogaria do Virgílio. Lembra? Você chegou a pegar? Não sei que você é novo, tem que ter cuidado. Eu ia lá receber propaganda quando vendia, daí ia lá receber propaganda de rádio. Chegar Seu Virgílio, consultóriozinho lá no fundo ali da Praça São Salvador, a drogaria lá e tal. Seu Virgílio, uma simpatia. Depois o filho dele, que aí agora eu não me lembro, perdão, mas eu me lembro o nome. E seu Virgílio ajudou muita gente também em Campos. E aí vem agora essa situação, você como médico, mas sobretudo como professor da Faculdade de Medicina de Campos, e que você se orgulha, como disse aqui no início, de ter feito parte dos quadros aí de formandos daquela faculdade. Como é que você analisa essa prova, esse contexto todo e essa colocação da própria direção? Sim, o processo avaliativo de qualidade médica, ele deve ser um processo amplo, né? Quando a gente só faz uma avaliação de questões, eu não tive acesso à prova para saber o que foi cobrado, isso pode trazer um resultado que nem sempre reflete a realidade. A própria faculdade passou agora por uma avaliação do ENAD nesse ano de 2025 e ela ganhou nota máxima, que é a nota 5. Né? Então, no meio do ano, ela ganhou nota 5 do MEC, né, que é um processo avaliativo do MEC, e agora no ENAMED ela ganhou nota 2, né, como você citou, um 3 que foi revisto para 2, uma prova com 100 questões, 10 questões foram anuladas, né, então já é uma prova que tem 10% das questões que não foram bem elaboradas, né, então existe uma série de situações, né. Também é importante frisar que a faculdade ela passa... Existe um sistema de processo avaliativo chamado teste de progresso, onde a Faculdade de Medicina de Campos e outras instituições elas são avaliadas, o aluno é avaliado anualmente, do 1º ao 6º ano, e a Faculdade de Medicina de Campos ela tem uma média superior à média de número de acertos das outras instituições. E ali tem a UERJ, tem Teresópolis, tem do Espírito Santo, né? E a Faculdade de Medicina de Campos ela se destaca como uma das melhores faculdades em termos de percentual de acertos nesse processo avaliativo. Então, é lógico, quando a gente recebe uma nota negativa, serve de autorreflexão. A direção tem que pensar aonde a gente pode melhorar, os professores têm que pensar, e os alunos também. Então, a gente não recebe, vamos dizer assim, descrente essa notícia, né? Isso gera uma ação que tem que ser feita e a gente tentar buscar sempre melhorar. Mas também a gente acredita, até pelo que a gente vem vivendo lá no dia a dia, que essa nota ela não reflete o que realmente vem sendo, vamos dizer assim, vem sendo... colocado, né, no dia a dia, em termos dos profissionais que se formam. A gente acredita na qualidade deles e acredita que a faculdade entrega muito mais do que essa nota poderia mostrar para a população. Aí é inevitável a pergunta, como é que você avalia seus alunos? Pois é uma avaliação teórica e prática, né? Então, eles passam por processo avaliativo, com provas, né? Mas a prática também, eles passam por cenários diferentes, eles têm
aulas práticas, eles têm avaliações práticas, né? Então, um médico, ele se forma e ele é avaliado em diversos cenários, né? Então, uma prova teórica nem sempre mostra aquela capacidade técnica de um indivíduo. A gente já, ao longo dos anos, já viu bons alunos de teoria, mas que não se tornaram excelentes médicos. E a gente já viu também o inverso, já viu alunos medianos na teoria que hoje são excepcionais. Se você me perguntar lá da minha turma, né, cita aí 3 nomes da sua turma, que são médicos que você acredita de olhos fechados. Eu vou citar aí tanto pessoas que eram muito boas na teoria, mas eu também vou citar pessoas que na teoria não eram tão destacáveis assim, mas que hoje, como profissionais médicos, são exuberantes. Então, quando a gente só avalia o quesito de prova, né, uma prova, uma avaliação, isso pode trazer um resultado errôneo, né, que é o que a gente acredita que ocorreu aí nessa avaliação do ENAMED. Mas, sem dúvida nenhuma, conforme eu te falei, né, ninguém recebe essa nota e fica quieto, né? A faculdade ela já tem feito reuniões, né, e avaliações internas em que pode melhorar, porque isso aí, independentemente da nota, né? Tirou 5 na prova do ENAD, mas ainda assim a gente continua fazendo oficinas e buscando melhorar, né? Aonde a gente pode melhorar, porque ninguém que tira nota boa fica quieto, sentado no problema, e ninguém que tira nota ruim acha que a culpa é do vizinho, né? Então a gente está sempre buscando melhorar, que é o que acredita que vai estar sempre ocorrendo ano após ano lá na Faculdade de Medicina. Essa coisa de liderança pode ter muito a ver com aquilo que você disse sobre emagrecimento. Chegar lá é difícil, mas permanecer lá é muito mais complicado. Difícil ainda. Permanecer, você emagrecer é difícil, tá? Mas permanecer magro é complicado. Ainda mais quando chega domingo à noite, você vai lá comer seu arrozinho com peito de frango, e aí a turma pede uma pizza gigante. Quer dizer, isso é desleal, entendeu? Difícil. Ou seja, permanecer lá é complicado. A mesma coisa é isso, ser líder, chegar à liderança é um processo, né? É uma escada, você vai subindo, de vez em quando cansa, vai agora, quando chega lá, aí, amigo, você vira alvo. Mais difícil ainda, mais né? Difícil. E é o que, sem dúvida nenhuma, o doutor Gilberto e o doutor Nélio falaram, né? Foram os últimos 2 diretores, o doutor Gilberto o atual, o doutor Nélio o anterior, né? E é um serviço de anos, né? Procurando enraizar aquilo que tem dado certo e consertar aquilo que dá errado, né? Então, sem dúvida nenhuma, todos esses processos avaliativos geram algum tipo de resposta positiva, negativa, mas que sempre gera reflexão para que a gente busque estar sempre alcançando a perfeição, que a gente sabe que não se alcança, né? Mas a gente sempre busca estar o mais próximo possível dela. Você mira na lua, se errar, tá no meio das estrelas, pelo menos. Exato. Uma palavra dessa aí. Uma empresa busca fazer, e sem dúvida nenhuma a Faculdade de Medicina de Campos tem buscado também. Você quer falar do seu consultório? Onde você atende? Como que a pessoa gostou, viu essa entrevista, viu onde é que eu acho você para ser atendido, tanto na questão de estética ou de saudável, enfim. A gente trata além da obesidade, né? Não é? Sim, eu trabalho ali na clínica chamada Ortoclinist. É uma clínica na rua Cornélio Bastos. É aquela rua ali do ambulatório da Santa Casa, que tem um caldo de cana na esquina. Sim. Cornélio Bastos, número 21. Ortoclinist. Que é uma clínica, o nome não tem nada a ver, né? Mas é um nome porque eu trabalho lá com minha mãe, com meus irmãos que são ortodontistas, né? Então, eu que me enfiei numa clínica que antes médica, era odontológica. Né? Muito bom. Mas diz que saúde começa pela boca, né? Saúde começa pela boca. Tá, então, falou pro meu filho, então passa ali, mamãe ali. Certo, né? Isso aí. O nome de sua mãe Você falou? Célia Alcântara Cunha Lima. Nós falamos aqui que pela minha história, talvez lá de ter sido
atendido na década de 80 pela Faculdade de Odontologia de Campos, é provável que a gente tenha se esbarrado lá, ela talvez se lembre. Provável, ela é pioneira lá na montagem das clínicas de avaliação, né, de atendimento, né? Então, ela foi professora lá durante vários anos, né? E sem dúvida nenhuma, essa minha parte também de professor universitário acaba derivando dela também, né? Ela é dentista, mas foi professora universitária durante muitos anos e eu acabei vendo muito isso e acabei desenvolvendo um pouco desse prazer por lecionar. Ah, legal. E quem me indicou meus pais a me trazerem aqui para fazer porque naquela época estava começando a ortodontia no mundo, né? E aí a gente servia de cobaia. E que era legal porque parava todo mundo para ver a gente, os dentinhos indo para fora, assim e tal. Dr. Luiz Carlos, médico, odontólogo em Cardoso Moreira. Ah, é? Igual a ser vice-prefeito lá e tal, você vai ver. Se falar, ela vai lembrar. Vai lembrar, sem dúvida. Amigo, muito prazer te conhecer pessoalmente. As referências são até pequenas diante da sua capacidade que eu pude conhecer aqui hoje. E olha que são boas referências, hein? Estou enganando direitinho, então. Tá muito bem, enganando nada, excepcional. Assim, eu até conversava com você no intervalo sobre a forma de falar, quando você vai falar para um público e para outro. Acho que você consegue distinguir isso muito bem e dividir. Porque você vai fazer uma palestra para médico, você pode usar os termos científicos que, nome de remédio, eles vão entender. Como é que é o nome do monjaro, por exemplo, desses peptídeos aí? Falar em peptídeo, o cara já não sabe o que é peptídeo. Né? O monjaro é o nome comercial. Agora, a molécula é tirzepatida. Se eu falar aqui, as canetinhas de tirzepatida, é isso mesmo? Tirzepatida. Tirzepatida. Tirzepatidas. Aí, as canetinhas de tirzepatida nem sai. Então, Ele ficou... o nome comercial que é mais popular, monjaro. Mas quando se compra na farmácia de manipulação ou se traz de fora, por exemplo, aí estão trazendo a molécula tirzepatida, não é o monjaro. O monjaro se compra na farmácia. Na minha casa é assim, Nogueira. Domingo à noite eu não entendo isso. Quem é a pessoa que... Peraí, Marcelo, obrigado. Ele colocou aqui, dá tempo de falar ainda. A Luta falando aqui, na minha casa é assim, Nogueira. Domingo à noite, pizza. É difícil. Acredito ser muito importante que a família esteja envolvida no controle. Exatamente. Mas é claro. Eu brinco com os pacientes que eu falo que a família tem que... O processo de emagrecimento não é único, é a família, né? Se você chega lá na cozinha, tem uma maçã e tem uma coxinha, eu vou na coxinha, mais gostoso, né? Agora, se só tem a maçã e eu tô com fome, eu vou comer a maçã, né? Então... É muito difícil quando a esposa quer emagrecer e o marido não, né? E vice-versa, né? Então, é um processo familiar. Essa mudança comportamental, ela passa muito por quem está do seu lado, né? Não adianta você tentar em vão, sozinho. Quer dizer, você até consegue, mas é muito mais difícil, né? De você chegar num domingo à noite, por exemplo, e eu quero comer algo saudável, quero jantar, mas a pessoa que mora comigo quer pedir alguma coisa que tem uma palatabilidade muito maior e um número de calorias, sem dúvida nenhuma, maior também, né? Aí já, quer dizer, domingo à noite Já pede, né? Ai, meu Deus. É derradeira. Aí eu fiz é o sextor, o famoso sextor, né? A gente vai bem de segunda a quinta e chega sexta-noite e já começa... Cometeu uns rebocos, não tem aquele negócio? Exatamente. Tem um estudo clínico que eu acho muito interessante, que ele pegava... Dá tempo ainda, né? De falar um minutinho. Ele pegou 2 grupos, né? Um primeiro grupo, ele fazia uma dieta e exercício de segunda a segunda. E o segundo grupo, ele fazia dieta e exercício de segunda a sexta, e no final de semana ele recebia só uma cartilha, né? E o objetivo era que eles perdessem em torno de meio quilo por semana. O grupo de segunda a segunda perdeu em torno de meio quilo por semana, conforme era o objetivo do estudo e o desenho, né, com nutricionistas e tudo mais, educadores físicos. O grupo da segunda a sexta, ele quase não perdeu nada, porque apesar de receber a recomendação,
ele caía no sexto, né? E aí chegava no final de semana, apesar da cartilha, ele não conseguia colocar em prova, e aí um subgrupo pequeno conseguiu perder peso. Então, o final de semana conta, e conta muito. Muitas vezes até para anular aquilo que a gente faz de bom no meio de semana. Aí desanima, aí a pessoa se perde no processo. Aí você vai tentando, né? Eu até falo com alguns pacientes que gostam muito do final de semana e acabam se perdendo, para que eles pesem na sexta e pesem na segunda, para que tenham uma noção do qual é o impacto do final de semana no peso deles. Não é só inchaço, não. Porque o cara fala, que enchei final de semana. Inchaço também, tem edema também, mas tem ganho de peso, né? Quando a gente vai lá e pega a cervejinha, e pega o churrasco, pega a pizza, o sanduíche, existe um ganho de peso. Então, existe um ganho de peso razoável de 1 quilo, 1,5 kg, que é em torno de líquido mesmo, né? Por conta de acúmulo lá do sódio, da água, do glicogênio, que é uma molécula de reserva energética. Então, nem tudo aquilo ali é um ganho real. Chega na terça, quarta-feira, eu já perdi aquilo que eu ganhei no final de semana. Agora, o indivíduo que está ganhando 2 quilos, 3 quilos de uma sexta até o início da segunda-feira, sem dúvida nenhuma, no final de semana está sendo muito intenso. Tá bem intenso. Está rolando o meio de semana, né? E aí não tem sacrifício isso é dedicação que aguenta essa guerra aí. Aí fica muito complicado. Bom, cara, sua conversa aqui, cada hora que passa, cada minuto só melhora. Mas a gente tem que encerrar. Eu que te agradeço muito. Sucesso para você sempre. E a hora que tiver um tempo lá, volta aí para a gente conversar mais. Vai ser um prazer. Estaremos juntos, se Deus quiser. Obrigado, então, meu caro Dr. Guilherme Alcântara, médico endocrinologista, como a gente já falou aqui, formado na Faculdade de Medicina de Campos, mestrado na UFRJ, hoje, além de clinicar em Campos, também na rede pública, tem a função aí de professor da Faculdade de Medicina de Campos, professor de Clínica Médica, né, da Faculdade de Medicina de Campos. São 9h02, fechamos aqui essa edição do Folha no Ar. Amanhã, eu já vou anunciar aqui agora, nós vamos conversar junto com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com o deputado federal afastado temporariamente do cargo, Glauber Braga. Ele passou pela comissão de decoro da Câmara Federal e ele agrediu um cidadão. Rapaz, é tão complicado, porque o cara, quando ele chegou a agredir o cidadão na porta lá já saindo da Câmara, ele é do Rio, é deputado federal, e virou caso nacional, sentou na cadeira do presidente, enfim, fez o protesto dele lá, porque ia ser cassado, ia perder o mandato. Mas aí foram ver os vídeos também dessa agressão. Espancou o cara, deu um chute no cara lá, um empurrão. O cara misturou as estações, cara. A mãe dele estava na UTI, botou a mãe do cara na conversa. E aí, amigo, sinceramente, é aquela história. Você faz qualquer negócio, me esculhamba, mas não mexe com minha mãe, não mexe com minha família, não. Então, enfim, vamos conversar com o deputado Glauber Braga. Amanhã, na semana retrasada, a gente conversou com a Heloísa Helena, que é a deputada que assumiu aí o mandato de 6 meses. Ele foi afastado com uma punição disciplinar de 6 meses, né? Então a gente vai conversar amanhã aqui a partir das 7h da manhã. 9h04, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnóstico por Imagem. Você ouviu e acompanhou até aqui mais um Folha no Ar. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade.